onde o rio Iguaçu corta a terra, existe um município que nasceu de uma luta. Antes de ser mapa, foi resistência. Esta é a história de Serranópolis do Iguaçu, contada por quem a viveu. Tudo começa em 1961. Antes do município, antes das estradas de asfalto, havia colonos lutando para não perder a terra onde já viviam. A importância de se trabalhar a história local, de se estudar a história local, que essas fontes elas são fundamentais para que os nossos estudantes, assim como as meninas, que vivem aqui, que trabalham aqui, que constroem as suas histórias, possam também construir as suas identidades e se sentir parte, pertencente desses acontecimentos do passado, mas que estão intrinsecamente enraizados na nossa memória, nas memórias dos nossos familiares. Então nós vamos falar um pouquinho de dois assuntos, O primeiro deles é a Revolta de 61, que é um acontecimento histórico muito importante para o nosso município e que também se materializa através de um memorial que fica aqui no bairro de Flor da Serra, E este memorial, ele representa as pessoas que participaram dessa luta pela permanência nas terras, onde houve um conflito, no dia 2 de julho de 1961, onde os colonos, então, justificavam que sim, eles viviam aqui, pertenciam a esse espaço, gostariam, então, de formar um município e estavam tendo seus direitos violados em função de acordos que eram feitos pelo atual governador, na época, e que não tinham conhecimento sobre a causa, sobre as pessoas que viviam aqui. Então, eles lutaram pela permanência nessas terras. O pai veio em 62, 61 houve uma revolta, tinha os donos, moravam em Curitiba, dessa área da Gleba Silva Jardim. Mas eles vieram, eles queriam muito caro para a terra. E daí eles começaram a fazer desaforo. Tem gente aqui que diz que foram obrigados a tomar a própria urina, que os mandatários ali, que eram donos das terras, fizeram muito desaforo para os moradores, e daí os moradores se revoltaram. Se revoltaram e eles, daí a companhia veio com, eu acho que uns 20, 30 soldados, para brigar, e daí eles se mataram, O agricultor morreu só um, mas do outro lado morreu bastante. Quem chegou logo depois encontrou uma terra dura. Não havia asfalto, não havia banco, não havia quase nada, só mato e trabalho. Eu vim em 62, 63, 62 o pai comprou aqui. Daí em janeiro de 1963 ele veio para cá para construir um barracão para instalar a serraria. Daí eu, em janeiro de 63, fui para o quartel. Eu dei embaixo dia 21 de novembro. 16 de dezembro eu vim para cá. Daí 2 anos e meio trabalhei na serraria. Daí eu fui para a lavoura, mas não tinha nada. Era pura capoeira e mato. Era difícil. E o pior é que eu não tinha recurso também. Porque o pai não me pagava salário, eu ganhava uns trocos para, e jantar, almoçar, dormir era junto lá no galpão, Então a gente não passamos frio nem fome, mas o negócio era duro. Passaram-se mais de 30 anos. A luta pela terra ficou no passado, mas em 1997, uma nova batalha dividiria a cidade outra vez, a Estrada do Colono. Em 97, quando a comunidade se reuniu e foi lá, eu lembro que foi a 1h da tarde, o pessoal só se reuniu, foram para lá com facões, com foices, com machados e foram abrindo
aquela vegetação que tinha ainda, que já estava se formando na estrada, né? Pessoas chorando de alegria, vendo aquela estrada sendo aberta e os dias se passaram e depois veio a polícia, negociações, tentativas de fechar, o povo se acampou ali, ficaram acampados meses ali, todo mundo trazendo, quem não ficava ali trazia comida. Foi um marco histórico de união do povo de toda a região, porque nos finais de semana aí o pessoal vinha mesmo para passar o fim de semana junto com eles, e durante a semana o pessoal de fora eles mandavam caminhões de comida para quem ficava ali mantendo a estrada aberta. Aí quando a Polícia Federal foi acionada e eles vieram, aí eles bateram. A maioria dos homens que estavam ali apanharam, arrancaram minha máquina fotográfica, quebraram tudo, levaram a gente para dentro de um ônibus da polícia, levaram a gente para dentro do parque, nos mantiveram lá, não presos, mas detidos lá dentro da estrada por um período. E aí as autoridades foram negociando e a gente foi liberado depois e aí, a partir daquele momento, a gente percebeu que com o pessoal do choque, o pessoal do exército, a gente não ia conseguir, a menos que tivesse 30 mil pessoas ali direto, a gente não ia conseguir manter a estrada aberta. Entre a terra disputada e a estrada perdida, um sonho crescia, o de ser município. Não mais distrito de Medianeira, uma cidade com nome próprio. Eu vim aqui por causa de uma amiga minha que estudou comigo lá em São José do Cedro, e nós se formamos junto no regional, e aí ela, como morava aqui, me convidou, que precisaria, né, que era assim um lugar bem pequeno, pouco desenvolvido, mas aí nós começamos como professora, como catequista, como zeladora de capelinha, de tudo um pouquinho, que o lugar assim tinha poucos, né, pessoas, mas eram os pioneiros e tinha só, vamos supor assim, que quem ajudava a orientar era o subprefeito, que pertencíamos à Medianeira, mesma coisa sobre as escolas também. E assim a gente achou bastante dificuldade, mas com muito amor e compreensão. O povo assim era tão acolhido com a gente, porque eles mesmos percebiam que tinha que vir pessoas para ajudar a desenvolver e ajudar a crescer o lugar aqui. Em 97, daí ele se tornou município, né? Então aquilo ajudou muito mais, porque teve pessoas que logo depois também viram que tinha essa necessidade, como os primeiros vereadores, depois foi cada vez melhorando as arrecadações. E aí no último mandato nós começamos a trabalhar para a criação do município. E a criação do município tem uma história aí que eu acho que faz parte, que vocês podem pedir aí nos anais da prefeitura. Tem um livro Ata, livro Ouro, das primeiras pessoas que se reuniram para criar o município, né? Onde estava citando uns nomes só, o seu Livino Elzenbach, o Paulo Coradina, o Elo, o Nines Amanhã, tantas pessoas, o alemão também, que me ajudaram a criar esse município. E onde nós criamos o município com muito ardor, com muita dedicação, né? Se nós não tivesse criado o município então, em 95 para 96, foi o último município, criação do município que saiu. E na verdade, eu me emociono quando falo, porque eles chegaram a falar assim, ó, José, nós não temos nada mais do que o Jerico nosso, para fazer a disputa de Jerico. E foi então que criou, né, o arrancadão do Jerico. Primeiro ano, a primeira disputa que teve, tinha mais de 5 mil pessoas. E foi o nosso QEI, do primeiro Jerico que fizemos. Dali em diante, cada um que foi feito é uma história diferente, mas cada vez melhor. Então eu acho que isso foi uma coisa que marcou, fica marcado na história de Serranópolis do Iguaçu.
No começo a gente trabalhava praticamente de graça, porque o prefeito da época, o seu Nilvio Perlin, ele foi de casa em casa, chamando pessoas na época que estudavam ou que acabavam de sair da universidade. E todos nós estávamos na UniOeste. Ele fez essa escolha, chamou 7 para trabalhar com ele. Nós começamos em dezembro, sendo que o município começaria apenas em janeiro. Por que isso? Porque a gente precisava começar fazendo a posse tanto do prefeito, vice e de todos os vereadores e secretários. Aí ele nos chamou, começamos a organizar, ninguém tendo experiência, eu trabalhava em empresa privada, todos eles trabalhavam em outras empresas, se reunimos, nós não tínhamos nada público, cada um trouxe o que tinha de casa e a gente começou a se reunir para organizar. Dia 1º de janeiro, nós fizemos no clube Fluminense, preparamos toda a organização com dinheiro próprio, compramos flores, compramos as toalhas de mesa, arrumamos, fizemos toda a posse com a ajuda do pessoal de Medianeira, porque a gente não tinha noção nenhuma, e no dia 2, então a gente realmente iniciou os trabalhos da prefeitura e começou a folha de pagamento. Só que a folha de pagamento a gente passava os nomes desses funcionários e passávamos o dinheiro para Medianeira, e Medianeira em 6 meses pagavam eles. Julho de 97 os documentos passaram de volta para nós, mas a folha de pagamento foi feita numa máquina de escrever manualmente, e até final de 98 a gente pagava em dinheiro, funcionário por funcionário. Da terra disputada ao município consolidado, hoje, mais de 5.000 pessoas vivem em Serranópolis do Iguaçu. Esta é a cidade que os pioneiros sonharam. Isso a gente vai construindo com o passar dos anos, com os aprendizados, com a vivência. Eu tenho uma história já de gestão na instituição pública de 30 anos. A gente, como servidor efetivo, passamos num concurso e fomos trabalhando isso. A gente teve a oportunidade, então, de ser servidor por muito tempo, passar por várias secretarias, entender o funcionamento da gestão, como que funciona. A gente não teve a oportunidade que vocês tiveram, de ser jovens aprendizes e ter essa oportunidade. A gente teve que buscar de formas diferentes, mais sofrido, mais difícil, E a partir do momento do concurso, a gente passou a conhecer, então, toda essa história. A gente teve a oportunidade, em 2012, ser candidato a vereador, participamos disso também. Em 2013 a 2016 a gente atuou como vereador, buscou conhecer também como é que funciona o legislativo, E depois disso a gente assumiu por 2 vezes aí como vice-prefeito e na oportunidade como secretário também de saúde. Então nessa caminhada toda vai se desenvolvendo aí algumas habilidades e algum conhecimento e a partir disso é que desperta o interesse de você estar à frente da gestão do município e saber que você tem um papel fundamental na sociedade, onde as decisões do administrador, da gestão, eles refletem diretamente aí à nossa cidade, aos nossos contribuintes, ao nosso povo. Mas nunca vai faltar, por parte do Gilberto, carinho, respeito, dedicação, seriedade, honestidade, em primeiro lugar, e competência para tentar fazer. Podemos falhar, mas não porque nós queremos, talvez por não conseguir fazer mais, atingir mais ainda a expectativa da população. Mas nosso objetivo é o cidadão, a família, em primeiro lugar, e as nossas crianças. Vocês serão nosso amanhã aqui. Por trás da gestão, uma equipe trabalha todos os dias em cada área da cidade. Realizamos no âmbito do turismo, em 2025, o Arrancadão de Jericos, trazendo cerca de 45.000 pessoas para o evento, nos 3 dias de evento. Realizamos também parcerias com entidades do município, como a Paróquia Nossa Senhora de Fátima, com a CIASE, que é uma grande parceira desse trabalho, porque a gente participa das feirinhas, conseguimos formar ações e poder melhorar a vida dos nossos empresários, e melhorando a vida dos empresários nós conseguimos também atingir as famílias locais. E assim, com isso, a gente está dando um acesso bem mais favorável aos produtores. Além disso, também nós tivemos uns programas que auxiliaram os produtores na recuperação de nascentes, a recuperação de mata ciliar, que é muito importante hoje dentro do nosso município,
eu posso afirmar para vocês que 75% das áreas de preservação já estão recuperadas. O bairro aqui, o Parque Iguaçu também já tem um recurso de 3,5 milhões que a gente vai fazer pavimentação também, que é uma área de calçamento, né? Pedra regular, né? O Francisco Fracaro também, que foi uma área que foi toda asfaltada. E agora, para esse ano, se sair esse recurso que já tem uma sinalização do governo, esses 8 milhões que a gente vai fazer em pavimentação na área urbana de Serranópolis. E também já temos o regimento interno, já foi feita a primeira assembleia, já foi aprovado. Então, assim, estamos bem felizes porque a cultura está dando um passo muito importante para a implementação das leis da cultura e para melhorar a atividade nos nossos munícipes, para que venham mais verbas e que a gente possa contemplar mais pessoas na comunidade. Hoje, atualmente, a gente trabalha na área do futsal, com 180 a 190 crianças, no voleibol, 120 a 130 crianças. A gente também agora está com futebol de campo, uma coisa nova que a gente trouxe para o município, uma escola de fora, a Escola Furacão, que atende várias cidades por aí. A sede dela é lá em Curitiba, né, que é o Furacão. Então, assim, agora a gente trouxe para o município para cá para melhorar o futebol de campo também. Nós contamos com 2 equipes de saúde da família, as quais atendem 100% do nosso território. Então, a gente faz os atendimentos básicos aqui, né, e os especializados, então, a gente tem através do Consórcio Municipal de Saúde, né, o CISI, que hoje fica na cidade de Medianeira. Então, a nossa secretaria é responsável por organizar toda essa parte financeira, saber quanto de recurso cada área vai ter para aplicar em cada política pública e, com responsabilidade, transparência e compromissos, né, fazer a coisa certa e prestar contas para a comunidade. Não é só essa parte de licitações e compras públicas, tem toda a parte de recursos humanos que nós fizemos, são quase 300 funcionários, então tem todo esse gerenciamento que a nossa secretaria faz, a parte de contabilidade, finanças, a arrecadação de tributos municipais é feita por aqui também. E temos uma média mensal de 1.000 atendimentos de pessoas dentro da Secretaria de Assistência Social. Temos grupo de crianças de 6 a 7 anos, atendemos grupos de adolescentes de 15 a 17 anos, mulheres de 19 a 59 anos e grupo de idosos. Na educação, Serranópolis do Iguaçu chegou a um lugar que poucos municípios alcançam. Em 2005, nós tivemos a primeira prova ou avaliação do IDEB, que é uma avaliação a nível nacional, onde nós obtivemos a nota 54. E nesse ano já nós ficamos em 4º lugar a nível estadual. Cada vez mais a nossa nota foi sendo mais alta, e hoje estamos em 1º lugar, o município com a nota mais elevada na região sul do Brasil. Isso mostra que os nossos professores são todos qualificados e dão o melhor de si em sala de aula. E este índice não se deve somente aos professores dos 5º anos, mas desde os professores lá do berçário. Passaram por nós, né, muitas crianças, crianças que hoje já estão aí no mercado de trabalho, né, então a gente tem muito orgulho disso. E toda essa questão que nós temos dessa qualidade na educação vem desde aqui do CEMEI, né? A gente sempre fala que o IDEB não é uma turma, é um mérito dos nossos alunos são muito esforçados. A gente tem um padrão de educação que a gente busca manter, que a gente não quer se sobressair para os outros municípios, a gente quer ser bom para nós. A gente quer cada ano superar a nossa expectativa. A gente não quer que um prêmio nos coloque acima dos outros. A gente quer superar a nossa expectativa cada vez. De uma terra disputada a machado e coragem. A cidade que hoje ergue escolas premiadas e estradas pavimentadas. Serranópolis do Iguaçu carrega em cada esquina a memória de quem não desistiu. A história continua sendo escrita.